É o seguinte, a gente tem falado nas últimas aulas, né, metade do nosso curso praticamente, é o estudo da pesquisa científica, que é a base da profissão de vocês, mas em uma perspectiva diferente, ética. Né? Em geral, quando a gente está em um curso como o de vocês, um curso voltado para o desenvolvimento da ciência, em geral, o nosso estudo, a prática, as matérias, as pesquisas, ou os grupos, os professores também, eles estão interessados em mostrar e ensinar para vocês o que é possível fazer, o que vocês têm ao alcance de vocês, o que vocês têm de limite em termos técnicos, e, claro, os instrumentos que vocês possivelmente desenvolverão para aumentar esse potencial de pesquisa, descobrir novas coisas. Eu considero a matéria de filosofia importante nesse sentido, porque a pesquisa científica muitas vezes está, e com razão, nesse caso, extremamente preocupada com o que ela pode fazer, e a todo momento tentando modificar essas possibilidades, mas ela não pensa, ou não pensava, pelo menos há 50 anos atrás, 60 anos atrás, no que ela deveria fazer, o que é conveniente de fato. Aquele diálogo que eu tentei expor para vocês nas últimas duas aulas, pelo menos, de uma espécie de balanceamento, de balanço, de equilíbrio entre a pesquisa científica, essa liberdade da pesquisa científica, e os malefícios que possivelmente advêm dessa pesquisa científica. Então, a abordagem ética da pesquisa científica, ela é precisamente esse estudo e argumentação em torno desses valores. De um lado, o valor da ciência, muito ligado ao progresso científico, e do outro lado, outros valores humanos. Nem tudo que a humanidade busca e precisa é precisamente esse progresso no sentido da evolução técnica. Alguns valores humanos, eles estão relacionados mais à conservação mesmo. Por exemplo, os valores do meio ambiente, algo em torno também da empatia, por exemplo, bem-estar animal, que é importante para o curso de vocês. Então, tudo isso tem que ser balanceado. Eu dei um exemplo na aula passada da pesquisa científica para o desenvolvimento de remédios, que ainda é aceitável que você use e experimente em animais, ou, no caso da profissão de vocês, para maior eficiência na produção de alimentos, matéria-prima para vestimenta e tudo mais. Isso a gente entende, e eu acredito que a opinião pública siga o mesmo caminho. A gente entende que certo mal-estar animal é necessário para que a humanidade como um todo continue a progredir no desenvolvimento das técnicas de produção de alimento, vestimento, etc. Caso contrário, a gente vai entrar numa crise. Nesse caso específico, numa crise de desabastecimento. Mas esse mesmo raciocínio, ele não vale quando a pesquisa envolvendo certo mal-estar animal, né, sofrimento animal, está em confronto com a pesquisa para desenvolvimento de cosméticos, né, algo mais voltado para a estética. Bom, por quê? Porque esse balanceamento de valores, né, hoje já não permite que essa pesquisa para cosméticos submeta animais a sofrimento. Eu mostrei para vocês aquele vídeo que já fala, na Europa já não é aceitável, ou seja, no sentido que é proibido que empresas de cosméticos desenvolvam pesquisas que para desenvolvimento de produtos de beleza que envolvam sofrimento animal. Isso já é proibido. Algumas empresas no Brasil, apesar de não haver uma regulação, pelo menos no nível federal, que proíba diretamente, já é uma tendência que as próprias empresas parem de produzir. Eu falei para vocês, né? Parte
parte da, digamos, dessa mudança do paradigma científico é por regulação mesmo, né? Regulação no caso jurídica. Outra parte é uma questão mercadológica, uma questão negocial. As empresas elas perceberam que a opinião pública hoje liga cada dia mais para os efeitos do seu consumo na Terra. Na Europa isso daí é muito mais evidente, né? Digamos, essa questão do que a gente chama de consumo consciente. E as empresas elas são obrigadas a se adaptar. Você pode pensar aqui comigo, você não compraria uma marca de roupa, por exemplo, eu aposto vocês que estão aqui, né? Não comprariam uma marca de roupa que você empregou, por exemplo, trabalho de crianças. Né? Por quê? Porque é algo que mexe com a gente, né? Que empregou ou que fez crianças sofrer. Bom, porque isso contamina o produto também, né? Contamina, e a gente sabe que na hora que a gente compra aquele produto, a gente está, de certa maneira, incentivando aquela prática daquela empresa, né? Então, parte dessa mudança do paradigma científico, principalmente quando ele está relacionado à produção, né, técnica voltada para produção, ou seja, fornecimento de algum tipo de produto ou serviço, a gente sabe que a opinião pública, a opinião dos consumidores é extremamente importante. Hoje, o que eu queria falar para vocês é um pouco mais na direção da resposta para o direito, no caso de pesquisas que deram errado ou pesquisas que tiveram problema. É o tema que a gente chama, dentro do direito, de responsabilidade civil. Eu me considero competente para falar desse assunto porque, além de professor de filosofia, eu também sou professor de direito. Né? No caso aqui da Unemat, eu fui contratado como professor de filosofia. Né? Mas eu acredito que é importante para vocês, não só como um zootecnista, eu sou tecnista, técnico? Zootécnico, zootecnista. Zootecnista. Tá? Como zootecnista, mas também como um cidadão, uma pessoa que está submetida ao direito, é interessante que vocês saibam o que eu vou falar aqui. É o seguinte, dentro do direito, vocês conseguem ver o quadro? Sim. Dentro do direito, a gente tem um tema específico chamado responsabilidade civil. Direito, numa conceituação bem simples, o direito é simplesmente um conjunto de regras e princípios que visa ordenar a vida em sociedade. Vejam, já houve um tempo, segundo as teorias contratualistas, que o ser humano vivia isolado. Não precisava, não tinha conflito com outros. Né? Essa sociedade, no caso, né, que a gente costuma chamar para os contratualistas de sociedade primitiva, alguns consideram que era uma sociedade muito boa, né, uma sociedade, digamos, pré-civilização. Outros consideram que era uma sociedade extremamente violenta, em que
não existia uma noção de propriedade, o mais forte sempre estava tentando subjugar o mais fraco, e o direito, no caso, e a própria sociedade civilizada, como a gente gosta de chamar, ela surge como um conjunto de regras e princípios que visa ordenar essa sociedade que, bom, estava se tornando violenta, né? Por isso que a gente considera, em muitas teorias políticas, né, que o Estado, não o Estado no sentido de Estado do Mato Grosso, como unidade federativa, mas o poder público como um todo, ele é detentor único da violência. Isso aqui, por exemplo, personificado na figura da polícia. Pois bem, a responsabilidade civil é um instituto jurídico que faz parte desse conjunto de regras para ordenar a vida em sociedade. Veja, em geral, na nossa vida como um todo, por exemplo, dirigindo, vocês já dirigem? Vocês andam de carro por aí? Eu dirijo só moto. Pode ser moto também. A gente eventualmente pode, por uma distração mesmo, por exemplo, dar uma olhada no celular, a gente pode. Deixa eu desenhar aqui. Atropelar uma pessoa na rua. Correto? E a pessoa se machuca. Né? Via de regra, assim, as pessoas sentem certa responsabilidade quando elas fazem uma coisa como essa, né? Que aconteceu uma batida. Mas em alguns momentos não. Em alguns momentos não. Veja, se essa pessoa aqui quebra um braço, por exemplo, ela vai ter que, no caso, pagar a conta do hospital. Vamos citar um exemplo assim. Não foi por hospital público. Né? Ela vai sofrer também. Então, ela vai pagar o hospital. Ela vai também sofrer com dor. Ela vai faltar no trabalho. Veja, no caso aqui do prejuízo financeiro, quem você acha que tem que pagar essa conta aqui? No caso de um atropelamento como esse aqui. Vamos tentar entender aqui. Foi quem atropelou, né? Quem atropelou. Exatamente. Qual é a ideia que está por trás disso? A ideia que está por trás disso é que essa pessoa aqui, ela sofreu alguns tipos, eu vou colocar no plural, porque são vários tipos, alguns tipos de prejuízo em decorrência de uma atitude de outra pessoa. No que a gente chama de sociedade primitiva, não existiria uma maneira, a não ser essa própria vontade, de responsabilizar essa pessoa que causou esse acidente aqui. Mas como a gente vive sob a proteção, a gente gosta de colocar essa palavra, sobre a proteção do direito, a responsabilidade civil diz que aquele que cometeu um ato que causou dano a outro, a gente chama isso aqui de dano, é obrigado a reparar os danos.
É isso, basicamente, que a gente chama de responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Na nossa vida em geral, eu citei aqui o exemplo de andar de moto, mas na nossa vida cotidiana mesmo, a gente está a todo momento, potencialmente, com capacidade de criar danos, de causar danos a outras pessoas. Andando de carro, andando a pé, pegando uma coisa de uma pessoa emprestada para dar uma olhada, aplicando um produto numa pessoa. Existem casos. Só um segundo, pessoal. Desculpa, pessoal. A gente está a todo momento sujeito a causar dano a algumas pessoas e também a sofrer danos. Né? Embarcando em um ônibus, descendo do ônibus, comprando um produto no supermercado e ingerindo, né? A gente sabe, por exemplo, um caso que é muito comum, né? São pessoas que abrem um, uma lata de extrato de tomate ou uma caixinha de leite condensado e tem um animal lá dentro. Vocês já ouviram falar desses casos? Uma barata, uma lagartixa. Bom, tem vários tipos de animais. Isso acontece, de vez em quando a gente vê no noticiário. Bom, isso mostra que a gente pode sofrer danos e causar uma espécie de dano vivendo, vivendo em sociedade. Isso é muito natural. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no sentido, e é essa a ideia que eu quero passar para vocês, que pesquisando, fazendo pesquisa, é possível que a gente cause danos a outras pessoas também. A gente vai ver casos em que isso acontece. Então tá, o que a gente tem que entender para pensar primeiramente em responsabilidade civil? A primeira coisa que a gente tem que estudar, a gente tem que entender, é que o direito. Deixa eu apagar isso. O direito, em especial no campo da responsabilidade civil, ele está interessado em um tipo específico de ação. Na vida cotidiana, a gente tem dois tipos de atitudes. A gente tem os nossos atos lícitos, lícitos e tem os atos ilícitos. Veja, os atos lícitos, para pessoas como vocês, como eu, eles são a maioria. São atos, via de regra, que estão de acordo com a prescrição legal. Legal. Por exemplo, você na sua casa tomar um copo d'água. Bom, você tem essa liberdade. Você criar uma rede social. Tudo isso são atos lícitos. Você pode fazer isso. Você tem o que a gente chama o direito de fazer isso. Você tem o direito de cortar o seu cabelo curto, se você quiser, ou deixar crescer. Isso tudo são atos lícitos da vida cotidiana em sociedade. Você, se tem maior de 18 anos, você pode tirar uma carteira de motorista. São atos lícitos, coisas que a gente faz na sociedade que é permitido que a gente faça. Em outros momentos, momentos mais graves, a gente comete atos ilícitos, ou seja, que não estão de acordo com a prescrição legal. Para a Ângela, que já tem carteira de motorista,
A gente sabe... Vocês também têm? Lohane está aí? Vocês têm carteira de motorista já? Ainda não, mas estou fazendo. Tá bom. Então, se você está estudando para pegar uma carteira de motorista, você sabe que é proibido dirigir na contramão, certo? A lei diz dirigir no sentido contrário à via. Você sabe disso, né? É proibido. Isso é precisamente se fala que a lei de trânsito fala que a gente tem que dirigir no mesmo sentido da via e você dirige no sentido contrário da via, você está cometendo um ato ilícito. Vou colocar aqui o exemplo. Exemplo, dirigir no sentido contrário da via. Isso é, via de regra, o que a gente considera um ato ilícito. Veja, os atos ilícitos, todavia, eles têm, dentro do direito, diversas categorias, né? Eles podem ser civis ou penais. Esse aqui não interessa para a gente. Mas os atos ilícitos penais, em geral, eles são as condutas ilícitas que a gente considera mais grave. Dirigir na contramão não é crime. Não é crime. Mas roubar alguém, ou seja, colocar um revólver, por exemplo, para uma pessoa, na cara de uma pessoa e falar me passa o seu relógio ou me passa a sua carteira, isso é um ilícito penal. O que interessa para a gente, inicialmente, são os ilícitos civis. Os ilícitos penais, só para diferenciar aqui, em geral, ele envolve prisão. Em geral, nem sempre é prisão. Os ilícitos civis, via de regra, eles demandam reparação em dinheiro. Você tem algum tipo de punição, entre aspas, em dinheiro. Contudo, as duas coisas aqui, tanto a prisão quanto a punição em dinheiro, indenização, que a gente chama, são consideradas sanções. Sanções. Ou seja, são determinadas condições que são aplicadas sobre aqueles que cometem atos ilícitos que forçam, no fim das contas, essa é a razão de existir da sanção, que visam inibir certas condutas. Então, por que a gente pune, a gente tem a sanção de prisão no caso de pessoas que roubam? Porque, socialmente, o que é decidido é que a gente não quer que as pessoas roubem. É por isso que a gente pune as coisas. É por isso que a gente pune. Quando a gente pune como um crime, é que a gente realmente não quer que aconteça. Realmente não quer que aconteça. São condutas que socialmente são mais reprováveis. Veja, então a gente sabe que existem os tipos de ilícito que a gente chama ilícitos penais e os ilícitos civis. Os ilícitos civis, via de regra, como eu falei, eles demandam o que a gente chama de reparação ou indenização. Lembra do rapaz que foi atropelado pela moto, quebrou o braço e teve que pagar o hospital? Esse valor aqui, que ele pagou como honorários médicos e enfermaria, isso daqui vai ser imposto sobre a pessoa que estava pilotando a moto e o valor
que ele pagou no hospital é o que a gente chama de indenização. Indenização é o que você paga quando você cometeu um ilícito, mas o mais importante, não apenas cometeu ilícito, mas causou dano. Só uma coisa, pessoal, que eu não falei. O ilícito, ele pode ser... vou até apagar aqui, que eu tenho que passar por isso antes. O ilícito, ele tem que ser feito com dolo ou culpa. Acontece da gente cometer ilícitos sem dolo ou culpa. Alguém sabe o que é dolo e o que é culpa? A gente escuta isso no noticiário um pouco. Veja, dolo é o modo mais grave de você cometer um ilícito. É quando você tem um objeto da ação, vamos dizer assim, machucar alguém. Você quer machucar uma pessoa, né? Machucar alguém, vamos dizer assim, quebrou o braço do senhor. Vou colocar senhor X. Veja, esse aqui é o resultado da ação. Quando você pratica uma ação com dolo, isso quer dizer que você também tinha vontade de fazer isso. Veja, às vezes acontece da gente, sem querer, quebrar o braço de uma pessoa. Né? Por exemplo, você está distraído, andando de carro, e você bateu em uma pessoa. Você não queria quebrar o braço daquela pessoa que você atropelou. Ou seja, você não tinha vontade. Mas às vezes acontece de pessoas quebrarem o braço de outras pessoas com vontade. Premeditado, com vontade. Né, professor? O premeditado, exatamente. A premeditação é uma espécie de dolo. A gente considera a premeditação quando a pessoa planeja. Né? Tem muitas pessoas que às vezes elas têm vontade, mas essa vontade ela surge na hora. Por exemplo, uma briga na rua, uma briga no bar, né? A pessoa te xingou, você não premeditou, mas você reagiu na sua raiva e, sei lá, acertou um tapa naquela pessoa, um soco. Bom, você teve vontade e, bom, machucou aquela pessoa. Né? Quando as duas coisas coincidem, a vontade e o que você quer fazer, a gente chama de dolo. Do contrário, vamos dizer aqui que uma pessoa que ela de fato ela quebrou o braço do senhor X, mas ela não tinha vontade. Não tinha vontade de fazer isso. É o caso clássico que eu falei, uma pessoa está no celular, dirigindo o carro, e ela atropela uma pessoa. Bom, ela quebrou o braço, mas ela não tinha vontade de fazer aquilo. Ela quebrou, é o que a gente chama por culpa. Por culpa. Essa é a diferença de fazer uma coisa por dolo e fazer uma coisa por culpa. A culpa, em geral, ela está presente quando a gente comete atos ilícitos, mas às vezes acontece da gente não cometer atos ilícitos nem por dolo e nem por culpa. Acontece, vira e mexe, eu acho que eu vi um caso até recente sobre isso. A pessoa está dirigindo e ela tem um ataque do coração, ou ela tem um aneurisma, né, um derrame. Ela está conduzindo. Isso acontece. E com uma certa frequência. A pessoa está conduzindo, sofre uma parada cardíaca, ou um aneurisma, ou um derrame, e, bom, bate em alguém. Veja, a pessoa, ela cometeu um ato ilícito? Às vezes sim, foi para contramão, por exemplo. Mas no caso, ela não teve nem dolo, porque ela não tinha vontade de bater em uma pessoa e machucar, nem andar na contramão, muito menos tinha vontade de machucar aquela pessoa, né? E
a gente considera que, nesse caso, ela também não teve culpa, porque ela não estava nem no controle da sua própria ação. A pessoa desmaiou no volante. Isso acontece com uma certa frequência também. E também é uma estratégia de defesa bem grande em algumas pessoas. Então, quando isso acontece, a gente considera que não agiu nem com dolo e nem culpa. Quando a gente está falando de responsabilização de uma pessoa por um dano, por exemplo, a responsabilização desse rapaz que atropelou o outro, a gente precisa ter no mínimo isso aqui, no mínimo culpa. Se não tiver culpa, a gente não fala em responsabilização. Então tem que ter no mínimo a culpa. Você estava aqui, no caso, quando você quebrou o braço do senhor X, pelo menos você estava consciente do que você estava fazendo, em algum sentido. Embora você não tivesse vontade de quebrar o braço do senhor X, você tinha pelo menos consciência do que você estava fazendo. Por exemplo, você tinha consciência que mexer no celular é algo errado, e apesar de você não ter vontade de quebrar o braço do senhor X, você meio que assumiu aquele risco quando você deliberadamente olhou no celular. Correto, pessoal? Sim. Então, aqui a gente já viu alguns requisitos da responsabilidade civil. Tem que ter ato ilícito, tem que ter dolo e culpa, e a última parte que tem que ter, vou marcar aqui, é dano. Veja, alguns momentos a gente, sei lá, de madrugada, pelo menos na minha casa, eu já morei em outra cidade, e para chegar na minha casa, ficava meio na esquina, ou você entrava um pouco na contramão para entrar na garagem, ou você tinha que dar a volta na quadra. Às vezes estava de madrugada, não tinha nenhum carro, eu andava um pouco na contramão e pum, entrava na garagem. Eu cometi um ato ilícito? Sim. Eu agi com dolo? Sim. Na hora de cometer aquele ato ilícito, sim, eu sabia o que eu estava fazendo, e eu agi com a vontade realmente de andar na contramão. A grande questão, e é por isso que eu não fui obrigado a pagar nada para ninguém, é que eu não cometi nenhum dano, não causei nenhum dano. Existe uma série de ilícitos civis que a gente faz no dia a dia que não causa dano para ninguém. Então, o dano é exatamente o que a gente pensa, é uma espécie de prejuízo. Esse prejuízo, pessoal, ele pode ser puramente material, nesse caso financeiro. Por exemplo, alguém bateu no seu carro, aquilo é um prejuízo financeiro, porque o carro é um bem material. Ou pode ser moral. O dano moral, via de regra, assim, a maneira como a gente gosta de pensar ele, são aqueles danos que advêm de uma espécie de sofrimento. Então, você está em uma reunião de família e um parente seu, que já estava um pouco bêbado, e começa a te xingar no meio dessa reunião. Xingar uma pessoa, ofender as pessoas, é um ato ilícito. A gente tem liberdade de expressão, isso é verdade, como muitos têm ressaltado em redes sociais, mas essa liberdade de expressão, ela tem limites. Se a pessoa agiu com dolo, no caso, ela queria te ofender quando ela te xingou, ela, via de regra, cometeu um ato ilícito passível de reparação.
Veja, ao ser xingado, você não sofreu nenhum tipo de prejuízo financeiro, correto? Mas você sofreu um prejuízo que a gente chama moral, uma ofensa moral. E essa ofensa moral é passível de ser reparada. É passível de ser reparada. A mesma coisa acontece, e é por isso que eu tenho ressaltado pelo menos esse aspecto moral, porque pesquisas científicas, principalmente quando delas deriva um produto, eles são passíveis de causar esse tipo de dano aqui, moral e especialmente o dano estético. O dano estético. Então, o caso emblemático desse dano é o dano causado pelo remédio, eu já falei aqui para vocês, né, do remédio talidomida. A gente vai entrar um pouquinho nesse caso aqui. Veja, eu falei então, como eu tenho falado aqui, que na vida civil a gente está sujeito a causar dano para as pessoas e esses danos eles têm que ser reparados. Quanto mais audacioso você é, quanto mais coisas você faz na vida e quanto mais empreendimentos você faz, mais fácil é de você cometer um ato ilícito e possivelmente causar dano para outras pessoas. Em particular, o cientista ele está sujeito também às leis civis do país em que ele está, no caso do Brasil, seria a lei brasileira, e ele pode sim ser responsabilizado civilmente pelo resultado das suas pesquisas. Então aqui a gente tem responsabilidade civil por, vamos dizer, na condução e resultado de suas pesquisas. Isso aqui claramente já nos coloca em um certo problema, né? Porque eu tenho falado para vocês que, via de regra, aliás, ainda é a regra geral, embora com limites, o cientista tem liberdade na pesquisa. E é importante que o cientista tenha liberdade na pesquisa. Por quê? Porque se ele não tiver liberdade, a gente não teria precisamente novas descobertas. A gente precisa que o cientista ele seja um pouco audacioso nas suas pesquisas para a gente ter novos produtos, novas tecnologias e poder evoluir novos remédios. Não é verdade? Ao mesmo tempo, isso não significa dizer que o cientista tenha liberdade para fazer tudo e ficar impune caso ele faça ou coloque um produto no mercado derivado dessa sua pesquisa que cause dano a outras pessoas, né? Em particular, existe hoje no Brasil, é um movimento que ocorre desde a década de 90, que é o movimento do direito, dos direitos do consumidor. Veja, quando a gente fala em cientista, em geral a gente pensa nesse cientista meio que parecido com o Albert Einstein, né? Ele fica ali no laboratório, solitário, fazendo uma pesquisa, não é muito badalado, mas o cientista mesmo, né, os que, digamos, estão na crista da onda, assim, eles estão vinculados a grandes empresas. São cientistas de empresas que batem hoje bilhões e bilhões em valor e produtos e estão colocando esses produtos no mercado, fazem lobby e tudo mais. São empresas que a gente chama poderosas, empresas mais poderosas do que países, né?
Pensem, por exemplo, na empresa como o Facebook, ou no ramo mais voltado para a produção agrícola, a Monsanto ou a Syngenta. São empresas de tamanho continental, empregam milhares de pessoas e têm um orçamento gigantesco, poderosíssimo, né? Desde a década de 90, a gente percebeu que essas empresas, né, elas ganhavam tanto poder que elas eram capazes de subjulgar as pessoas, né? Uma pessoa comum não teria capacidade de lutar, juridicamente falando, contra uma Coca-Cola, por exemplo. Porque é muito difícil. Tem um filme, inclusive, é um filme famoso, ganhador do Oscar, acho que ganhou um Oscar. O nome desse filme, talvez vocês... O nome desse filme é Erin Brockovich, já assistiram? Já assistiram esse filme? Não. Recomendo fortemente. Fala um pouco dessas batalhas judiciais por direitos. Passei aqui o nome no chat para vocês. Vale muito a pena. O filme é muito bom. É um filme até com a... Faz uma linda mulher. Como é que é o nome dela? Julia Roberts, é. Muito bom esse filme. Agora eu não sei se ganhou um Oscar. Enfim, é um filme muito bom e retrata muito bem essa luta das pessoas com grandes empresas. A gente sabe que hoje em dia os desenvolvimentos científicos mesmo, assim, eles são patrocinados por grandes empresas, né? Pensem, por exemplo, os desenvolvimentos de baterias e desenvolvimentos de algoritmos, que é, no caso, a tecnologia dos nossos tempos, né? São patrocinados por grandes empresas como Apple, Samsung, Facebook, Google. São empresas que estão por trás. Empresas, no fim das contas, o que eles querem dinheiro. Então, o direito do consumidor, enquanto um ramo do direito, ele é visto para proteger a parte mais fraca dessa relação, que é, no caso, o consumidor. Se você, Lohane e Ângela, né, que estão aqui, nunca leram o Código do Consumidor, compensa dar uma lida, assim, porque é uma série de direitos que visa proteger a gente mesmo, quando a gente compra um celular, quando a gente vai pagar uma conta de energia, tudo isso são direitos do consumidor que muitas vezes a gente não sabe que existe, mas existe. Né? O direito do consumidor, ele fala o seguinte: quando a relação entre as pessoas, entre uma empresa e uma pessoa comum, é uma relação consumerista, uma relação de consumidor e fornecedor, não precisa provar culpa para responsabilização. Ou seja, basta que tenha ato ilícito e dano para surgir o dever de reparar. Porque a ideia é essa, de que as empresas são muito, muito grandes, ninguém é responsável propriamente por uma coisa. Então, se a empresa colocou um produto no mercado para milhares e milhares de pessoas, não tem sentido ficar falando em culpa nesse sentido particular aqui de vontade e o que você fez de fato, porque a gente está falando de empresas monstruosas, é quase como um país, né? Então a gente estabelece o que a gente chama de responsabilidade objetiva.
Isso se aplica, por exemplo, no caso você comprou um celular e esse celular explodiu a bateria aqui e queimou a sua mão, te deixou cego de um olho. Bom, você pode processar, no meu caso aqui, a Motorola e pedir a indenização para a Motorola. E a Motorola não vai poder chegar e falar: ah, não, mas não foi culpa minha. Não é isso que interessa. Teve o ato ilícito, que é um mau funcionamento da bateria, e teve o dano, eu machuquei a minha mão, então a Motorola vai ter que me indenizar. É assim que funciona. É assim que funciona. Isso se aplica no âmbito científico também para indústrias farmacêuticas. Ou também alimentícias, né? De alimentos. E aí, nesse sentido, isso se aplica um pouco no ramo de vocês, né? O caso talidomida, eu comentei aqui com vocês um pouco sobre esse caso talidomida. Rapidamente. Sobre o que, professor? Isso aqui, ó, o caso talidomida. Eu acho que não. Não ouvi, não. Essa história aqui é uma história muito interessante, porque praticamente mudou o paradigma do que a gente chama de pesquisa com remédios. Mudou. Veja, a talidomida foi um remédio desenvolvido por uma empresa alemã, é um composto químico, né? E apesar de ter sido desenvolvido com o objetivo de combater insônia e outros problemas assim, descobriram que esse remédio talidomida ele era muito eficaz para combater enjoo. Isso na década de 50, viu? Muito eficaz para combater enjoo. Quem que fica muito enjoado durante um período do tempo? Mulheres Andar de grávidas. ônibus. Sim, viajando também, mas mulheres grávidas ficam muito enjoadas, não é? Principalmente porque quando o bebê está Verdade. crescendo, rearranja, né, os órgãos internos da mulher e a mulher fica muito enjoada, né? E as mulheres, elas eram uma das principais consumidoras na década de 50 e 60 da talidomida, esse remédio. A grande questão é que essa talidomida foi um produto que descobriram que ele tinha esse efeito de combater o enjoo, mas nunca fizeram os testes, um teste completo dele para saber quais eram os efeitos dele na gestação. Não, naquela época não existia essa consciência. Na verdade, existia um movimento médico, né, de receitar muita coisa. Você estava com enjoo, toma um remédio para isso. Está com dor de cabeça, toma um remédio para isso. Você está com, sei lá, dor nas costas, um remédio para isso. Mesmo durante a gravidez. Uma coisa que hoje em dia a gente sabe que não é recomendado, né? E isso começou nessa época da talidomida. Depois de alguns anos, começou a aparecer os primeiros resultados dessa ingestão da talidomida sem controle, que eram problemas de má formação em bebês. As mulheres que consumiam talidomidas, em uma porcentagem gigantesca, tinham uma taxa de aborto gigante, batendo os 40%, e os bebês que nasciam, eles nasciam sem a formação de um braço, sem a formação de uma perna, problemas ósseos gravíssimos, problemas mentais. Então, esse foi um produto decorrente de uma pesquisa científica, no caso química, farmacêutica, né?
que não teve a quantidade de testes suficientes e foi colocado para mercado a fim de ter lucro. Tem um artigo aqui que eu estou me baseando, eu posso mandar para vocês, né, que mostra como que a, a, a empresa alemã colocou essa droga no mercado, né, porque ela viu uma grande oportunidade ali. Só um segundo. Isso, ela viu uma grande oportunidade. Aqui está falando, olha, o fármaco foi lançado em 1956 como um antigripal, não era bem possivelmente para enjoo inicialmente, né? E na década de 50, assim como na década de hoje, a gente teve uma epidemia de influenza, não de Covid, mas de influenza, e a empresa ela apressou o lançamento desse remédio, espalhou para o mundo para vender mais rápido, né, sem fazer os testes necessários. Naturalmente, a empresa, ao fazer isso, o que ela está sujeita nesse caso? Causar danos. Só a grande questão é que acontece naquela época ainda, a gente não tinha uma certa regulação completa científica. Veja, é aquele movimento que eu tenho falado para vocês. No início da pesquisa, até a primeira metade do século XX, pesquisa assim, o pesquisador ele tinha uma liberdade muito grande para fazer o que ele queria. As coisas começaram a mudar a partir da Segunda Guerra Mundial. Começaram a mudar. Mas até então, cientista podia fazer praticamente o que queria. Em 1954, ou seja, poucos anos depois que esse escândalo da talidomida foi descoberto, e também considerando os desenvolvimentos de terror do regime nazista na Alemanha, né? Inclusive um terror científico, né? Foi publicado a Declaração da Associação Médica de Helsinki, que eu queria dar uma lida aqui para vocês. Olha, a Associação Médica Mundial desenvolveu a Declaração de Helsinki. Eu estou lendo a declaração específica para vocês, vou até mandar aqui, vou mandar no grupo, para todo mundo ver. Depois vocês podem dar uma lida. A Associação Médica Mundial desenvolveu a Declaração de Helsinki, com a declaração de princípios éticos para fornecer orientações a médicos e outros participantes em pesquisas clínicas envolvendo seres humanos. Pesquisas clínicas envolvendo seres humanos incluem pesquisa de material humano identificável ou dados identificáveis. É dever do médico promover e salvaguardar a saúde dos seus pacientes. O conhecimento e a consciência do médico estão direcionados para o cumprimento desse dever. A evolução médica é baseada na pesquisa que se fundamenta, em parte, na experimentação envolvendo seres humanos. Veja, isso aqui está reconhecido. É disso que eu tenho falado, de como que a ciência ela pesa valores. A gente gosta de pensar que a ciência é importante e ela, bom, em parte, ela precisa envolver seres humanos. Não tem muito que a gente pode fazer sobre isso, né? Mas até isso tem que ter limites, né? O objetivo principal da pesquisa clínica envolvendo seres humanos é melhorar os procedimentos profiláticos, diagnósticos terapêuticos e entender a etiologia e protogênese da doença. Até os melhores métodos profiláticos, diagnósticos terapêuticos comprovados devem ter continuamente sua eficácia, eficiência e acessibilidade à qualidade testada por meio de pesquisa.
Tem uma parte aqui, os princípios básicos de toda a pesquisa clínica, que ele fala. Na parte 20, é muito curioso, ó, tem um item 20 que ele fala: os sujeitos de uma pesquisa devem ser voluntários sempre e os participantes informados do projeto de pesquisa. Tem uma pesquisa no Brasil que está sendo julgada, é até uma pesquisa hormonal para e também esse caso da Prevent Senior, né? Que ela viola frontalmente esse aspecto aqui da pesquisa. Os sujeitos que foram submetidos a certos tratamentos que a gente chama de experimental, eles não foram informados e eles não eram voluntários declarados da pesquisa. Tem uma pesquisa no Amazonas que está sendo processada por causa disso, e tem essa pesquisa da Prevent Senior que viola esse aspecto especificamente aqui, da Declaração de Helsinki. Né? Por que eu estou colocando esses aspectos para vocês aqui? Pessoal, todo mundo, quando a gente está em uma profissão específica, seja um advogado, um médico, um pesquisador zootecnista, ele tem uma série de deveres. E esses deveres, eles são legais e muitas vezes específicos de dadas profissões. O advogado, eu já fui advogado na época, ele tem um dever de sigilo. As pessoas contam para a gente coisas em confidência, coisas que eles às vezes não contam para ninguém, né? Por vergonha e tudo mais. E é dever do advogado guardar o sigilo daquilo. Se ele não guarda o sigilo, ele está cometendo um ilícito, pode submeter uma pessoa a humilhações. Da mesma maneira, o zootecnista, o pesquisador, o cientista, ele está submetido a certas regras, regras que, digamos, não são aplicáveis a um motorista de táxi ou a um cantor ou a um cabeleireiro, só se aplica a esse cientista. Então, ser uma pessoa responsável, uma pessoa consciente em uma profissão, envolve você conhecer as suas obrigações e evitar cometer ilícitos, pois ao cometer ilícitos, você está sujeito a cometer danos às pessoas, como nesse caso da talidomida, que teve uma pesquisa mal feita para alcançar grandes lucros, e alcançando grandes lucros também causou danos a uma série de pessoas. Né? No Brasil, inclusive, a gente tem uma associação para vítimas da talidomida. Eu descobri isso recentemente. São pessoas que se uniram para buscar os seus direitos em relação a essa empresa alemã. Né? Então, enquanto cientista, você tem que estar conectado, você tem que estar consciente das suas obrigações para evitar que esses danos aconteçam. Se futuramente vocês forem fundadores de uma empresa que faz pesquisa e coloca produtos de origem animal no mercado, isso ainda vai estar sujeito a mais proteção ainda e a mais obrigações, porque como empresa vocês vão estar sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, e isso tem uma série de implicações também que visa facilitar a responsabilização no caso da sua empresa. Né? Então é importante que esses institutos jurídicos eles sejam observados e sejam conhecidos por vocês. Era isso, alguma questão, pessoal? Por mim, tudo bem. Tá ok. Vocês entenderam? Conseguiram entender mais ou menos? Deu para entender, sim. Tá ótimo. É importante, viu? Eu não sou o professor, no caso, de ética profissional de vocês, né? Eu vi que o professor Juliano, que deu a palestra, né, esqueci o nome do evento, daquela live do YouTube, né?
ele conhece muito mais esses deveres específicos do zootecnista em relação ao conselho de medicina, né, de medicina veterinária. Então é importante que as pessoas conheçam isso. É muito comum a gente encontrar profissionais, quando eu era advogado, eu encontrar profissionais que não tinham a mínima noção dos deveres éticos que eles tinham. Muito, muito curioso, muito grave isso, quando um profissional ele está no mercado e ele não conhece as suas obrigações. Né? Muito complicado. Vi isso de perto e realmente é muito complicado. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela participação, viu? E bom dia para vocês. Bom descanso, viu?